E aí, Rodrigo, qual é a boa de hoje? Cara, hoje nós vamos falar sobre a doutrina do arrebatamento, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses para dar uma clareada no nosso entendimento ainda dentro desse assunto que é a escatologia. Bora lá? E aí, Ruios, estamos aqui hoje para falar sobre mais um tema dentro de tudo isso que nós temos falado sobre escatologia. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina do arrebatamento. É isso mesmo, talvez seja um dos momentos mais interessantes a serem estudados, porque existem vários pensamentos, na verdade, 3 linhas de pensamento muito diferentes uma da outra, porque uma das coisas que a gente já sabe e chegamos num acordo é que o milênio ele vai acontecer, ele é literal, Jesus ele vem, ele reina durante o milênio, mas o que pega nas linhas de pensamento é qual o momento em que Jesus arrebata a sua igreja. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Existem 3 linhas de pensamento sobre o momento do arrebatamento e elas se divergem uma da outra por conta da forma como elas creem nesse momento. Então nós temos a linha pré-tribulacionista, que é a linha que crê num arrebatamento antes da tribulação. O mesotribulacionismo, que é quando acontece o arrebatamento no meio da tribulação. E temos o pós-tribulacionismo, que crê que o arrebatamento acontecerá no final da grande tribulação. Então, a nossa ideia agora é destrinchar um pouquinho mais para abrir o nosso entendimento e clarear um pouquinho as ideias de como que isso vai acontecer. Bom, antes de nós falarmos sobre os 3 segmentos, que é o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo, é importante a gente entender o que é a grande tribulação. O profeta Daniel ele fala das 70 semanas proféticas e ainda faltaria se cumprir uma única semana, a última semana profética. Então nós entendemos que essa semana profética que falta seriam cerca de 7 anos que faltam se cumprir dentro dessa profecia. E esses 7 anos, acredita-se então que seriam 3 anos e meio de uma implantação de uma falsa paz mundial e na metade da semana, conforme a profecia, o anticristo ele se revela e aí acontece o início da grande tribulação, que são os 21 flagelos de Deus contra o império do anticristo e a perseguição e o martírio do anticristo com relação aos judeus, ao povo de Israel e à igreja. Então a gente precisa entender que o período da grande tribulação, os 3 anos e meio, ou como é dito também, os 1260 dias, ou tempos e metade de tempos, todas essas referências falam de 3 anos e meio, que é o período da revelação do anticristo e da perseguição. Esse vai ser o maior momento de trevas, é quando as trevas vai alcançar o auge da sua maturidade na terra, é quando Satanás ele não terá nada para impedi-lo contra o povo de Deus, contra Israel, contra a igreja. E também é no momento em que Deus ele vai liberar os flagelos dele contra esse império do anticristo. Então esse é o momento da grande tribulação. Antes disso nós temos os 3 anos e meio, que seriam os 3 anos e meio de uma falsa paz, tá? Que completa essas 7 semanas da última semana, né? A última semana da profecia de Daniel. Legal, entendendo então o que é esse período da grande tribulação, nós vamos entrar dentro do entendimento e dessa sequência que se dá da doutrina do arrebatamento, começando então pelos pré-tribulacionistas. Bom, o pré-tribulacionismo, essa corrente, ela prega um arrebatamento secreto da igreja. Então, ela alega que no início dessa última semana profética de Daniel, ou seja, ali no primeiro ano dessa sequência de 7 anos, 3 anos e meio de paz,
3 anos e meio da grande tribulação. Então, no início desses 7 anos, a igreja ela é arrebatada por Jesus secretamente. Existem alguns filmes, por exemplo, Deixados para Trás, que ele vai abordar um pouco dessa visão, embora muitas coisas ali daquele filme estão bem distorcidas, mas ele dá uma ideia pra gente de como é essa visão pré-tribulacionista. Então, antes que comecem os flagelos, acontece o arrebatamento secreto da igreja. Então, essa visão ela vai sustentar que a igreja, os santos, eles serão levados ao céu, arrebatados aos céus para não sofrerem os flagelos que acontecerão por ordem, por ocasião da grande tribulação. Então, eles seriam basicamente livrados de todo o tormento da grande tribulação, de toda a perseguição que acontecerá aqui, de tudo aquilo que virá do anticristo contra a igreja, contra o povo de Israel. Então todos aqueles que são santos salvos, que formam, né, o corpo de Cristo, a igreja, esses serão retirados antes do início desses primeiros 7 anos. Um dos textos citados como base para essa visão pré-tribulacionista está lá em Isaías capítulo 26, versos 20 e 21, que diz o seguinte: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então esse é um dos textos que fundamenta o pré-tribulacionismo. Então, resumidamente, pré-tribulacionismo, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, antes mesmo do início do período de uma falsa paz. Então, bem no comecinho, acontece o arrebatamento secreto da igreja. Um outro ponto muito importante dessa visão é que até mesmo o Espírito Santo será tirado da terra. E o entendimento é que tanto o Espírito Santo quanto a igreja são os principais fatores para que o anticristo não seja revelado no nosso tempo. A segunda linha, o segundo segmento que a gente vai trabalhar dentro da doutrina do arrebatamento é o mesotribulacionismo. E o mesotribulacionismo, ele vai defender a ideia de que o arrebatamento se dá no meio da semana profética de Daniel. Ou seja, existem 3 anos e meio de paz na terra, onde a igreja participará deste período aqui na terra mesmo. E no final desse período de paz, desses primeiros 3 anos e meio, acontece o arrebatamento da igreja. Então, assim como no pré-tribulacionismo, ela também não passa pelos flagelos e pela perseguição da grande tribulação. A principal defesa como texto bíblico, né, ou base, que o mesotribulacionismo apresenta seria o texto de 2 Tessalonicenses, e eu queria ler para vocês. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 ao 3 diz o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, esse homem de iniquidade, filho da perdição, que a Bíblia está falando, que Paulo está falando aos Tessalonicenses, é o anticristo. Então, nessa visão mesotribulacionista, o que eles entendem, tem esse texto como base aqui. Durante os 3 anos e meio de paz, a igreja permanece aqui. Mas quando esse homem de iniquidade se revela, quando o anticristo se revela, que marca o início da grande tribulação, a igreja é retirada da terra, ela é arrebatada também de uma forma secreta por Jesus. Agora nós vamos falar sobre a última linha
de pensamento da doutrina do arrebatamento, que é o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo defende que tanto o arrebatamento quanto a segunda vinda de Cristo, elas tratam-se de um evento único. E esse evento se dá no término ou próximo do término do período da grande tribulação. Nessa interpretação, a igreja ela passa pelo período da grande tribulação, que não necessariamente se dá de 7 anos por 7 anos, mas principalmente, ela trata principalmente da abordagem citada tanto no livro do profeta Daniel, quanto nos escritos de João, em Apocalipse, por exemplo, que seriam os períodos de 3 anos e meio, tempos e metade de tempo, o período de 42 meses, todos esses períodos, 1260 dias, todos eles correspondem a um período de 3 anos e meio. E esse seria o período da grande tribulação. Então essa linha pós-tribulacionista crê que a igreja sim passará pelo período de tribulação. E os principais argumentos do pós-tribulacionismo se baseiam em alguns pontos, e eu quero compartilhar esses pontos aqui com vocês. O primeiro ponto é que Jesus, em seu sermão escatológico, tanto lá em Mateus 24, quanto em Marcos 13 e em Lucas capítulo 21, ele deixa claro que ele só retornará no final da grande tribulação. O segundo ponto está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nós já até lemos quando nós falamos sobre a base que fundamenta a crença dos mesotribulacionistas, que é quando Paulo ele deixa claro que a vinda de Jesus ela se dá no momento após a revelação do anticristo. Então, para que a vinda de Jesus aconteça, ela precisa antes que o anticristo se revele. 2 Pedro, capítulo 3, também vai descrever o período do arrebatamento como um evento único. E no livro de Apocalipse, a vinda de Jesus ela não é descrita de forma secreta ou em 2 vindas. Ela é descrita apenas em uma vinda, que é no final, ali próximo do final dos flagelos de Deus. Então, na 7ª trombeta, no aparecimento, no surgimento de Jesus, a igreja é arrebatada, ou seja, no final da grande tribulação. E para a gente chegar ao fim desse vídeo, eu quero compartilhar com vocês uma frase de Michael Bickle. Ele diz o seguinte: a Bíblia diz o que quer dizer e quer dizer o que diz. Sendo assim, a temática do fim dos tempos e das profecias bíblicas, elas não são meramente ilustrativas, elas não são simbólicas, muito pelo contrário, elas precisam ser levadas a sério de forma literal. A Bíblia ela vai dar explicações sobre aquilo que era ilustrativo, mas ela também vai mostrar que aquilo que ela não explica é literal, é algo real, vai acontecer. Então, por exemplo, quando ela fala que o sol vai parar de dar o seu brilho, é porque ele vai se escurecer de fato. E quando fala que a lua perde também o seu brilho, é porque o sol parou de brilhar. Então, são eventos literais. Essa literalidade dos textos bíblicos nos dá uma percepção e segurança também de todos os acontecimentos que virão. É muito importante que a gente leve a sério essa literalidade, porque ela corresponde à forma como nós devemos nos portar e nos mostra também que em alguns momentos a Bíblia ela não precisa de criação de ideias ou de metáforas a serem descobertas ou entendidas, porque o texto ele está dizendo literalmente o que ele quer dizer. A exemplo disso, nós temos o próprio livro de Apocalipse, que durante a sua história ou os seus textos, ele vai trazer pra gente 7 símbolos. E esses símbolos são devidamente explicados pelo anjo a João, mostrando que a literalidade dos fatos é algo essencial para o entendimento escatológico. E aquilo que necessita ser explicado, a própria Bíblia vai explicar. Por isso a frase de Michael Bickle: a Bíblia diz o que quer dizer e quer dizer o que diz. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem esmiuçado que cada linha, cada segmento da doutrina do arrebatamento, que é também um assunto muito difundido, muito discutido dentro da escatologia, eu espero que essas linhas tenham ficado bem claras para vocês, bem esmiuçadas, mas eu quero te desafiar
Se você ficou com alguma dúvida, manda pra gente aí a sua dúvida e aí a gente manda a resposta pra você ou cria um vídeo novo para poder esmiuçar um pouquinho mais sobre esse segmento. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso estudo sobre escatologia. Não esquece, se você deixou de ver algum vídeo, corre lá atrás, assista os outros vídeos. Lembrando que a frase que eu quero deixar no coração de vocês é: viva o hoje como um pré-tribulacionista, esperando que Jesus possa vir a qualquer momento e arrebatar a sua igreja, vivendo uma vida santa, uma vida comprometida com Jesus. Mas se prepare como um pós-tribulacionista, vivendo de uma forma esperando passar pela grande tribulação, mas durante a tribulação cooperando com Jesus, sendo a igreja gloriosa que vai viver o ápice da manifestação dos filhos de Deus aqui na terra. Seja essa igreja. Viva como um pré, mas se prepare como um pós. Deus abençoe sua vida.